Por que o cangaço e Lampião continuam em alta nos dias de hoje? O interesse crescente por Lampião e o cangaço não é à toa. O que faz com que uma história tão violenta, datada de um século atrás, ainda desperte tanta curiosidade? A resposta talvez esteja na mistura de lenda e realidade, na figura ambígua de um homem que para alguns foi bandido cruel, e para outros, um símbolo de resistência popular. O que há por trás desse fascínio que não se apaga? Uma figura que intriga, bandido ou herói? Virgulino Ferreira da Silva, o famoso Lampião, nasceu no sertão de Pernambuco em 1897. Sua trajetória começou com uma disputa banal entre vizinhos, mas que culminaria em uma guerra familiar. Após a morte do pai, Virgulino entrou de vez para o cangaço e jamais voltou. No entanto, sua figura escapa de definições fáceis. Era cruel e carismático, violento e estrategista, devoto e impiedoso. E essa dualidade é justamente o que o mantém vivo na memória coletiva. O dia em que foi celebrado como herói em 1926, algo inusitado aconteceu. Lampião foi recebido como aliado em Juazeiro do Norte, Ceará. Foi aplaudido, fotografado, deu entrevistas e até autógrafos. Um homem que até então era caçado, virou peça estratégica para o governo federal, a pedido de ninguém menos que o respeitado Padre Cícero. A ordem era combater a coluna Prestes. Lampião recebeu armamento, farda e a patente de capitão. Prometeu abandonar o cangaço ao final da missão. Mas o embate com os revolucionários nunca aconteceu. Antes disso, a polícia o emboscou. E ele voltou à sua vida foragida. O cangaço como espelho da realidade nordestina, o cangaço não foi um desvio individual, mas o reflexo de um contexto social marcado pela desigualdade, seca, coronelismo e abandono do sertanejo pelo Estado. Era uma região onde grandes fazendeiros ditavam regras e o povo sofria. Para muitos, os cangaceiros foram a resposta bruta à ausência de justiça. Para outros, foram apenas criminosos. O fato é que essa realidade formou Lampião, e não o contrário. Um fenômeno cultural, o cangaço não ficou restrito ao sertão. Ele invadiu a cultura popular e ganhou espaço no cinema, na música, na literatura e na televisão. Histórias do rei do cangaço são contadas com tons épicos ou trágicos, dependendo do olhar. Há em Lampião um misto de medo e fascínio que resiste ao tempo. Uma figura tão contraditória quanto humana. Maria Bonita e as mulheres do cangaço, outro fator que chama a atenção, é o papel das mulheres no cangaço. Maria Bonita, companheira de Lampião, foi a primeira a se juntar ao bando. Depois vieram outras, Dadá, Sila e Nassinha. Mulheres que, mesmo em tempos extremamente machistas, lutaram, decidiram e viveram como iguais entre os homens, em meio ao fogo cruzado do sertão. O fim sangrento e a lenda que sobrevive em 1938, Lampião foi surpreendido em Angicos, Sergipe, traído e morto junto com Maria Bonita e parte do seu bando. Suas cabeças foram cortadas, salgadas e exibidas como troféus por várias cidades. Um espetáculo macabro, mas que alimentou ainda mais o mito. Expostas por décadas, só foram enterradas em 1969, após intensa pressão das famílias. Mesmo assim, Lampião nunca deixou de ser estudado, questionado, retratado. É impossível falar do sertão sem passar por ele. Sua vida, cheia de nuances, erros, violências, afetos e decisões trágicas, continua ecoando porque nos força a refletir sobre o Brasil que fomos e, de certa forma, ainda somos. Mesmo após sua morte, Lampião permaneceu uma figura poderosa no imaginário popular. Para muitos, ele foi um símbolo de resistência às injustiças sociais e à opressão dos coronéis e das autoridades coniventes. Para outros, um criminoso impiedoso que espalhou o terror pelos sertões. O fato é que Lampião não surgiu do nada. Ele foi moldado por um ambiente de extrema desigualdade, em um sertão dominado por coronéis, jagunços e uma população carente de acesso à justiça, saúde e educação. O cangaço, nesse contexto, era ao mesmo tempo um grito de revolta e uma forma de sobrevivência. Sua trajetória, marcada por episódios de violência, romance, coragem e crueldade,
reflete as contradições de um Brasil profundo e esquecido, onde o Estado falhava em proteger seus cidadãos e muitas vezes pactuava com os mesmos que os exploravam. As mulheres do cangaço também marcaram presença nesse cenário. Maria Bonita, a companheira de Lampião, foi pioneira ao romper com o papel feminino tradicional e ingressar no bando. Sua coragem abriu caminho para outras, como Dadá e Sila, que demonstraram bravura e protagonismo em meio ao ambiente hostil do sertão. O fim trágico de Lampião e sua exposição pública não eliminaram o fascínio em torno de sua figura. Pelo contrário, alimentaram o mito. A iconografia do cangaço, com seus chapéus de couro enfeitados, cartucheiras cruzadas no peito e bravura sob o sol escaldante, se tornou parte da identidade cultural do Nordeste brasileiro. Hoje, o legado de Lampião continua sendo debatido por estudiosos, artistas e pela população. Ele é retratado em filmes, livros, cordéis e até mesmo em músicas, sendo ora vilão, ora herói. Um personagem complexo que desafia rótulos fáceis, mas que sem dúvida entrou para a história do Brasil como o mais famoso cangaceiro de todos os tempos. A história do cangaço, assim como a de Lampião, revela uma face crua e fascinante do Brasil. Um país de contrastes profundos, onde a violência e a poesia, o sofrimento e a bravura caminham lado a lado. Entender essa história é fundamental para compreender as raízes de muitas das desigualdades que ainda persistem no país.